Então, pessoal, dando continuidade aqui, é o seguinte, essa aqui já é o vídeo, a parte 3 do vídeo, certo? Vamos imaginar que a gente tem o seguinte caso aqui. Você tenha uma trajetória, ok? Deixa eu ver como é que fica deixa eu ver em cinza, como é que fica. Você tem uma determinada trajetória, que nem essa aqui está mostrando, tá? E para essa determinada trajetória, o que a gente tem aqui são vários conjuntos diferentes, certo? Eu vou colocar aqui o meu DS, certo? O meu DS ele é perpendicular à trajetória, da mesma maneira que a nossa velocidade é perpendicular à trajetória. E a nossa força ela vai sempre estar apontando o para baixo, o para cima, para o centro da trajetória, né? Ou contra esse centro, né? Certo? Determinada fazendo um ângulo ou não, tá? Mas você tem isso daqui durante essa trajetória, tá? Então, isso aqui você tem, né? DS, DS, o DS, o DS, e assim sucessivamente até aqui. E para cada DSzinho desse, já que você está tendo um movimento acelerado, o que a gente tem é uma determinada força. Então você tem uma determinada força F aqui, certo? Você tem uma força F aqui, tá? Outra força F aqui, uma outra força F aqui. E você pode perceber aqui o seguinte: essa força F é, que está atuando no corpo que está em deslocamento, ela muda de sentido, certo? Ela está mudando de sentido. Esse corpo está passando por uma trajetória, a gente vai chamar de C, tá? Uma trajetória que a gente vai chamar de C. E ele está sofrendo ação de forças que estão variando de acordo com um determinado instante, tá? Então, o que é que acontece? Eu posso pegar, vamos pegar esse daqui, vou pegar aqui em amarelo, ó. Só esse pedacinho daqui, porque vai ser tudo válido para os demais, ok? Eu vou ter que, para um determinado DW, aquele ali em questão, o que é que eu tenho ali? Se eu escrever, opa, o que é que eu tenho ali? Eu tenho o meu F, certo? Eu tenho o meu DS e tem um ângulo θ entre eles, tá? De maneira que eu posso escrever o que aqui? Que o meu DW, ou seja, o meu trabalho, ele vai ser dado por F vezes o esse DS, tá? Só que aqui eu tenho esse produto vetorial, e o produto vetorial a gente pode escrever ele como produto vetorial, não, produto escalar, como sendo um módulo, certo? Vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre eles, tá? E o que eu posso fazer aqui? Eu poderia integrar esse sistema, certo? Eu posso integrar dW de maneira que eu vou obter o próprio W. Integrando o FDS, eu vou ter o quê? Eu vou ter integral na curva C de FDS, que vai ser igual a integral na curva C de F cosseno de θ ds. E o detalhe todo aqui que chama a atenção é que vou pegar só esse pedacinho daqui e eu vou explicar porque depois. Essa é uma integral de linha, certo? É uma integral de linha. Como vocês ainda não fizeram o cálculo, eu não vou entrar em detalhes do que é exatamente uma integral de linha. Mas é uma integral especial um pouco, né, que está em torno dessa trajetória daqui, ok? E basicamente o que acontece aqui é que durante toda essa trajetória você vai ter a ação de alguma coisa que seja de interesse nesse espaço. Só que a gente pode aproximar a integral de linha para uma integral comum, normal. Então essa passagem daqui, ó, transforma a integral de linha, não sempre, não é trivial, numa integral comum.
tá? Só que aqui a gente está vendo uma integral sujeito a vários tipos de... A vários tipos, não. A forças tridimensionais. Então, vamos com calma aqui. Vamos dizer que eu tenho uma força F, certo? Essa força F, ela pode ser representada por F de x na direção I o xzinho zero, certo? Ou de x, depende do que cada material que você estiver vendo vai trazer. Mais um F de y na direção J, mais um F de z na direção K. Tá aqui, ok? E eu vou ter o meu ds, certo? O meu ds, ele também vai ser dado por um dx na direção I, mais um dy na direção J, mais um dz na direção K, certo? De maneira que se eu pegar aqui os dois, olha, o meu f ds, tá? Ele vai ser quem? F de x dx mais f de y dy, produto escalar, né? Outra maneira de você representar o produto escalar é só fazendo um produto direto deles, né? Que a gente já tinha visto aqui em vetores, tá? É uma maneira de fazer. Note que o seguinte, aqui eu coloquei um f de x aparentemente só ligado a x, um f de y ligado a y, um f de z ligado a z. O meu ds para x está ligado a x, para y e para z. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, essa integral daqui, ela não é uma integral trivial. Essa integral de linha aqui, ela não é uma integral trivial. E para que a gente possa resolver, existe um teorema, certo? Que pode garantir certas facilidades para a gente. E o estudo da física 1, obviamente, a gente não vai enfrentar problemas complexos para isso daí, né? Mas vamos lá. O que é que esse não é exatamente um teorema, mas vamos colocar da seguinte maneira, ó. Se o meu f de x ele depender de um f de x apenas, ou seja, o meu f está dependendo apenas de x, o meu f de x depende apenas de x. O meu f de y, ele depende apenas de f de y. E o meu f de z depende apenas de z, certo? Ele está dependendo só de z. Se isso acontecer, então, se isso acontecer, se isso for verdade, se isso for verdade, o que é que eu vou ter aqui? Eu posso escrever aqui o meu W, certo? Meu trabalho total nessa superfície C, certo? Nessa linha C de FDS. Ele vai ser dado por quem? Ele vai ser, ó, eu posso separar isso daqui. Isso daqui vai ser equivalente a uma integral f de x dx mais uma integral de f de y dy mais uma integral f de z dz. Ou seja, eu peguei a minha integral de linha, certo? Considerando que as funções para x, y e z só dependem exclusivamente de, respectivamente, x, y e z, e eu chego nesse resultado daqui. E a maioria dos problemas, mesmo os mais difíceis que a gente vai enfrentar, é isso daqui. Aí você pode perguntar, mas Fernando, e se por acaso a dependência de f de x tiver alguma relação com alguma variável y e z, o que a gente faz? Aí a gente tem que parametrizar. Tem que criar uma função paramétrica e, a partir disso daí, a gente tentar encontrar os nossos resultados. Bom, se tiver alguma questão sobre isso, a gente vai trabalhar, né? Mas, a priori, geralmente, o que se cobra são esse tipo de questão aqui, ok? Eu vou fazer aqui rapidamente um exemplozinho. Na verdade, eu não vou nem fazer. O que é que a gente já enfrentou aqui? A gente já viu que é o seguinte, ó, a integral de f de x dx, já calculado anteriormente, certo? Para o quê? Quando a gente pegou ali e fez que o meu A, perdão,
que f de x é igual a A sobre M, certo? E o A é dv dt, e o V é dx dt. O que a gente fez foi encontrar a seguinte relação. Aplicando isso daqui, a gente viu que o valor dessa integral daqui seria igual a 1 meio de quem? De m, e aí teria a velocidade de x final ao quadrado menos a velocidade de x inicial ao quadrado, certo? E então, dado isso, vai ter o mesmo para as demais, ou seja, eu vou escrever isso aqui como v de y ao quadrado final menos v de y ao quadrado inicial. E o mesmo para z, ou seja, isso aqui vai ficar f de z, dz, 1 meio de m, v de z ao quadrado final, menos v de z inicial ao quadrado, tá? O que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó, já que eu estou aqui fazendo, ó, eu posso agrupar esses termos aqui e esses termos aqui em separado, certo? Por quê? Se eu somar a velocidade final de x ao quadrado, mais a velocidade final de y ao quadrado, mais a velocidade de z final ao quadrado, isso daqui é o que? O meu v ao quadrado final. Simplesmente isso. E isso daqui vai ser quem? Vai ser o meu v final, né? Inicial ao quadrado. Ou seja, dessa função daqui, ó, certo? Dessa função daqui que a gente estava trabalhando, eu posso escrever que a minha integral de linha, certo? De f ds, ela vai ser igual a m, v final ao quadrado, 1 meio, né? Menos 1 meio de m, v inicial ao quadrado, que é igual ao meu ΔK. Ou seja, tudo como antes no país de Abrantes, certo? E aí você pode pegar isso aqui e você pode simplesmente fazer um teste com uma determinada força, ok? Aqui teria o trabalho da força circular. Vamos reservar um espacinho aqui, pequenininho, e eu vou escrever a minha força gravitacional 3D. Como é que eu escrevo a minha força gravitacional 3D? Se eu for pensar aqui, ó, seria da seguinte maneira. O meu F ele vai ser igual a 0i, certo? Menos mg na direção j, tá? Mais 0k. Estou escrevendo dessa maneira daqui. Então, o que é que acontece aqui? O meu trabalho ele ficaria sendo, basicamente, total, quando eu for colocar, aqui, se é 0 para x a força e 0 para z, ele não entra. Então, o meu trabalho, que vai ser igual a minha integral, C aqui, de f ds, ele vai ser igual simplesmente a quem? Vai ser o trabalho da integral entre os pontos que a gente viu lá de altura, né? Eu vou chamar de YA e YB de f de y dy. E aí, quem é f é menos mg, certo? E essa variação de y aqui vai ser o y, a gente vai chamar de h. Então, eu vou dizer que o meu trabalho 3D aqui vai ser quem? Menos mgh. Tá? Eu encontrei esse resultado daqui para a força gravitacional. E note o seguinte, esse trabalho que a gente fez aqui, tridimensionalmente, mesmo tendo utilizado uma integral de linha, a gente viu o quê? Que a força gravitacional ela não dependeu dessa trajetória, ela não dependeu dessa curva, tá? E sempre que a gente tiver uma força, certo? Que uma força não, perdão, se a gente tiver um trabalho de uma força, é isso que eu ia dizer, que ele não tenha dependência com a curva, com a trajetória,
a gente vai dizer que esse daí é uma força conservativa, certo? Isso aqui vai ser uma força conservativa. Ou seja, se a força não depende da trajetória, ela é conservativa. Simplesmente assim, tá? E se a força é conservativa, embora a gente não tenha aqui, a gente sabe que ela não vai se alterar entre um instante e outro. Aí a gente vai ter o quê? Que a energia cinética mais a energia potencial, a gente vai ver mais para frente um pouco, vai ser igual a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. É basicamente isso. Aí eu pergunto a você, fala um exemplo de força que não seja conservativa. A força de atrito é uma força não conservativa. Ela está convertendo energia do sistema, ela está retirando energia do sistema e transformando, por exemplo, para calor, aumentando a temperatura do sistema. Então, ela é uma força não conservativa. Ok? Mas vamos adiante. Trabalho de uma força de movimento circular uniforme. A gente vai ver essa questão aqui da força conservativa e o primeiro grande princípio, né, que é o princípio da conservação da energia, que é muito importante isso no universo, quando você tiver um sistema fechado, a energia desse sistema vai sempre se conservar. Classicamente, quanticamente, é um dos primeiros grandes princípios. Tá? Mas vamos lá. Trabalho da força no movimento circular e uniforme. Note o seguinte, a gente tem uma força centrípeta que está atuando sobre o corpo. Essa força centrípeta está apontando para o centro da trajetória, como sempre. O nosso deslocamento ds na nossa curva aqui, ele ele é paralelo, não, ele é perpendicular à trajetória e à velocidade também, tá? Então, eu posso escrever o trabalho aqui da seguinte maneira, olha, o meu trabalho de F ds, certo? Vai ser quem esse trabalho? Vai ser F ds, o módulo, vezes o cosseno de θ. Aí, um detalhezinho aqui, ó, a força que está atuando e a velocidade da trajetória, o nosso deslocamento, elas são perpendiculares. Se são perpendiculares, o meu θ vale π sobre 2. E qual é o cosseno de π sobre 2? O cosseno de π sobre 2 é zero. Ou seja, qual é o trabalho que está sendo realizado aqui? Pela força centrípeta? É zero. Se esse trabalho aqui é zero, isso aqui implica que ΔK é igual a zero. Aí eu pergunto a você, qual é o movimento que a gente está? Circular e uniforme. No movimento circular uniforme, a nossa velocidade é o quê? Constante. V, o módulo de V é constante. O que é que muda em V? A direção e o sentido. Mas V permanece constante, como já sabíamos, tá? Um outro detalhezinho, eu vou falar mais para frente, mas eu já vou usar isso aqui. Imagine que eu chame isso daqui do seguinte, olha, eu vou dizer que esse aqui seja o ponto A, certo? Esse aqui seja o ponto B, esse aqui é o ponto C e aqui é o ponto D, tá? Então, no movimento circular e uniforme, o que está acontecendo? A partícula sai de A, vai passar por C, por B, por D e volta para A. E aí eu pergunto, qual é o trabalho entre A e A? O trabalho entre A e A é zero. Aí nota o seguinte, esse trabalho daí, ó, o trabalho entre A e A, na curva, de FDS, ele é igual a zero, certo? E esse resultado aqui é importante para a gente por causa de quê? Que sempre que a gente vai tratando com uma superfície fechada, ou uma superfície fechada, esse trabalho vai ser nulo. É simplesmente para a gente dizer aqui o seguinte, olha, por que o trabalho da energia cinética
O trabalho de energia cinética, não. O trabalho no movimento circular uniforme é nulo. Por causa que ele se faz entre superfícies fechadas, poderia ser uma explicação, se ele der a volta completa. Por causa que a força e o deslocamento eles são perpendiculares, tá? Ou porque a velocidade dele é constante, tá? Vamos falar aqui rapidinho de potência. Sempre que a gente tem trabalho, a gente pode se perguntar qual é a taxa que essa energia é dada, ou seja, quanto é que é atribuído nessa energia no movimento, certo? O corpo está com energia V0, ele passou a ser uma energia V. Mas em quanto tempo deu isso? Isso daí é a taxa em que o trabalho é executado. E a gente chama isso aqui de potência, ou seja, a nossa potência ela vai ser dada por dW dt, ou seja, é o quanto é que é dado. Se a gente for pensar isso aqui, é o seguinte, olha, quem é o meu dW? O meu dW é o meu F, a integral, né, de F ds, certo? Eu posso dizer aqui que é a força vezes o deslocamento, certo? Essa integral daqui, dt. E isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser, o F vai sair para fora, vai ficar o ds dt. Isso aqui vai ser igual a quem é ds dt? É o meu vetor velocidade. Ou seja, eu posso escrever a minha potência em termos do produto escalar entre força e velocidade. Tá? Qual é a unidade de potência? A unidade de potência é 1 newton vezes metro vezes segundo a menos 1, que a gente chama de watts. Mas vamos adiante. A gente já fez aqui várias definições, a gente já trabalhou com um problema, só que a gente ainda não definiu exatamente o que é uma energia potencial, tá? Então vamos lá. A gente tem tratado isso daqui tudo com relação ao sistema, certo? Então não faz sentido um determinado ponto, aí eu digo assim, olha, eu estou a 1 metro de altura, a minha energia potencial é mg vezes 1. Não. O que interessa para a gente é sempre a variação dessas energias, certo? A variação da energia potencial gravitacional, ela vai ser igual ao menos o meu trabalho, que vai ser igual à minha variação da energia cinética, tá? Então, eu posso definir a minha energia potencial como uma forma de energia que pode ser associada a uma configuração. Isso daqui, novamente, olha, é por isso que a gente está falando que está relacionado não a um ponto, mas sim ao que acontece nesse ponto. A diferença entre esses pontos, certo? Há uma configuração de corpos que interagem entre si, fazendo força um sobre o outro. Então, eu tenho aí Isaac Newton, certo? Sentado, e nesse momento vai cair a maçã na cabeça dele, tá? Então, se a maçã cai de uma altura, ela está a 2 metros e bate na cabeça de Newton, Newton sentado tem 1 metro de altura, a gente tem uma configuração. Se ele cai e bate no chão, a gente tem outra configuração. É basicamente isso que quer dizer. Detalhe: se Newton fosse brasileiro e fosse nordestino, ele teria ficado embaixo de um pé de coco. E aí as leis de Newton não se chamariam lei de Newton. Brincadeira, pessoal, só uma piadinha, tá? Mas vamos lá. Eu vou adiantar aqui os passos para não ficar muito extenso. Existem dois tipos de forças potenciais, que são a energia potencial gravitacional, que está relacionada justamente com essa daí, com essa questão de diferença desses pontos específicos, e tem a energia potencial elástica, tá? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui o seguinte, olha. Energia, fazer em branco. Energia potencial
gravitacional. Energia potencial gravitacional. Tá? Vamos lá. Como é que eu vou escrever isso daqui? Tá? Eu vou ter o Newton aqui, olha só. Isso aqui vai ser o meu ponto U de x0. Esse aqui seria o meu ponto U de x, tá? Eu poderia ter um outro ponto U de x qualquer, certo? Eu poderia estar jogando para cima também, então teria um x0 e teria um outro ponto U de x, isso depende para cada caso, tá? Então é o seguinte, essa definição só faz sentido se depende... Perdão. A definição de energia potencial gravitacional só faz sentido, vou escrever aqui, ó, só faz sentido se f de x, que droga, se f de x é a nossa força, certo? Depender apenas das posições. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dizer aqui que o meu U de x0, certo? Vai ser igual a zero. Isso daqui vai se chamar configuração de referência. Por que eu estou dizendo isso? Imagine que eu diga que no chão seja x0, certo? E no alto da mesa seja x1 igual a 1 metro. Mas aí eu vá e coloque uma cadeira que tem 30 centímetros de altura, certo? E aí coloque o peso ali naquela cadeira. O meu novo x0, ele vai ser 30 centímetros agora. Porém, a configuração mudou. Mas o meu x0, mesmo estando a 30 centímetros do chão, vai continuar sendo x0 para o meu sistema. Por isso que é uma configuração de referência. Eu sempre vou fazer essa referência como sendo zero. E aqui, o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar o meu U de x e eu vou definir da seguinte maneira. Olha, isso aqui vai ser menos a integral de x0 a x de f de x dx. Tá? Eu sei o seguinte, olha, o meu trabalho é a minha variação de energia cinética, ou seja, é K menos o K0, certo? Isso aqui é igual a 1 meio de M V2 ao quadrado menos 1 meio de M V0 ao quadrado, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou poder escrever de tal maneira que eu vou ter um ΔU, certo? Um ΔU. Esse meu ΔU vai ser a variação da minha energia potencial, tá? Ou seja, ele vai ser quem? O meu U na posição X e o meu U na posição x0, que eu posso usar a referencial, que vai ser 0. Isso aqui vai ser igual a menos o meu trabalho. Ok? Isso aqui é a definição da variação da energia potencial. Tá? Ele é igual a menos o trabalho. Por que eu estou fazendo isso? Eu sei que o meu trabalho é a variação da energia cinética. Então vamos lá, olha só. U de x menos U de x0 vai ser igual. Se o meu trabalho é 1 meio de mv2 menos 1 meio de mv0 ao quadrado, eu vou inverter o sinal, já que tem esse sinal negativo aqui, de maneira que o quê? Que eu vou ter 1 meio de mv0 ao quadrado vai ficar positivo e o meio de mv final vai ficar negativo, tá? E agora eu vou fazer o que? Eu vou separar cada um deles, ou seja, o meu u de x mais, estava negativo, vem para cá positivo, o meio de v final. Esse u de x está negativo, o x0 está negativo, passou lá positivo. O meio Note que eu tenho aqui o seguinte, olha, energia potencial mais a minha energia cinética. Isso daqui
Vou mudar até o coisa. Esse termo daqui, eu vou chamar de E. Isso aqui eu vou chamar de E0. E note que eles são iguais. Ou seja, isso daqui é energia mecânica do sistema. Isso aqui é chamada energia mecânica. Energia mecânica, certo? E que essa energia daqui, se a gente tiver com forças conservativas para forças conservativas, ela se conserva. Um exemplo de força conservativa, a força potencial gravitacional. Ela se conserva. Então, por quê? Por que ela se conserva? Ela não depende da nossa trajetória. Se ela é uma força conservativa, certo? A minha energia cinética também é conservativa, ou seja, aqui, certo? Isso aqui não está definido a potencial gravitacional, não. Pode ser qualquer uma delas, tá? Pode ser gravitacional, pode ser elástica, tá? Esse daqui é o chamado importantíssimo teorema da conservação de energia. Ou seja, se a força é conservativa, a gente não tem atrito, a energia mecânica ela se conserva, ok? É, vamos lá para um campo gravitacional, ok? Vamos pegar o seguinte aqui. Eu tenho um ponto Y1, eu tenho um ponto Y2, certo? Nas proximidades da Terra, esses pontos aqui são nas proximidades da Terra. E por que tem que ser na proximidade da Terra? Porque se eu saio da proximidade da Terra, quanto mais eu me afasto, o valor da minha gravidade, do meu campo gravitacional, no caso G, ele vai variando, certo? Então tem que ser aonde é mais ou menos constante. Vou chamar isso aqui de H, ok? Está exposto aqui a uma força G, tá? Então, o que, é que eu tenho aqui? Eu tenho um potencial em Y2 menos um potencial em Y1. Isso vai ser igual a quem? Pelo teorema aqui do trabalho. Então, ó, o de x ele vai ser igual a menos, certo? A variação também, ele vai ser menos o trabalho, ou seja, vai ser menos a integral entre y1 e y2 de quem? De menos mg. Novamente, por quê? Por causa que o sentido da força e do deslocamento, eles são contrários. Ele estaria ali subindo, certo? mg, mg dy, ok? Como é que fica isso daqui? U de y2 menos U de y1 vai ser igual, muda o sinal daqui, isso aqui vai ficar, bota para fora, tá positivo, né? O que é que vai sobrar aqui? mg o quê? Y. Então, isso aqui vai ser mgy entre y2 e y1. Assim, o meu U de y2 menos o meu U de y1 vai ser igual a mg y2 menos mg y1. E aqui a gente está definindo o que? Quem é y2 menos y1 colocando em evidência é a minha altura. Ou seja, o U de y2 menos o U de y1 vai ser igual a mg
H. E é por isso que o sistema, a gente tem que observar todo o sistema e não um ponto exclusivo em relação a ele, tá? Se eu pegar aqui uma referência e disser que o meu y1 é igual a zero, tá? E o meu u de y1, por conta disso, também vai ser zero, já que ele tem essa dependência dessa posição. O que é que eu vou ter aqui? Que o meu u de y, ele seria apenas mgy, que seria o próprio h. Mostrando o que com isso? Que esse ponto de referência em si, ele não, ele pode ser zerado, certo? Mas o que é interessante para a gente aqui é a definição de altura. Agora, pensando aqui em termos do teorema de conservação da energia, vamos chamar só de TC aqui. Eu tenho o quê? O meu U de X, mais o meu K. Eu vou mudar aqui rapidamente. Vai ficar o meu U mais K é igual ao meu U0 mais K0. Ou seja, o que é que eu tenho? Eu vou ter MGY2 mais um meio de MV2 é igual a MGY1 mais um meio de MV1 ao quadrado. Está aqui o nosso teorema de conservação de energia. Sendo que a gente vai chegar em um ponto que a gente vai ter altura, mas não vai ter velocidade, e no outro ponto a gente não vai ter altura e vai ter velocidade. Vou parar por aqui e a gente continua daqui a pouco.